nós vamos passar a palavra para o Corinto, que vai explanar sobre a história do MCC nesses 60 anos. Muito bem. Uma boa noite a todos. Saudações de colores. Viva a vida! É uma satisfação muito grande estar com vocês novamente nessa nova proposta, mesmo um tanto virtual, um tanto presencial, que é chamado de híbrido. Isso é muito bom porque vocês vão conhecendo a tecnologia, o que é possível chegar até vocês. Então, Amém. a certeza, na época, de que o mundo era lugar de salvação, a convicção de que o cristianismo era a solução de toda problemática e a certeza de que era possível conscientizar pessoas que viviam à margem, homens e mulheres, transformando essas pessoas, jovens, todos, a serem apóstolos para atuar na transformação da realidade daquela época. Muito bem. Essa mentalidade impulsionava uma nova forma de evangelizar, partindo da realidade das pessoas. Isso possibilitava viver o fundamento cristão na época e que, uma vez transformadas, as pessoas assumiriam o apostolado de atuação nos diversos ambientes. E aí eu queria recapitular, porque a tela ficou fora do ar, e vocês vão entender. No início, o movimento era formado por um grupo de pessoas que compartilhavam de uma mesma ideia e acreditavam que a proposta de renovar o mundo era perfeitamente possível. Era preciso aguçar a percepção das pessoas individualmente e, mediante um esforço coletivo, seria possível colocar em prática a proposta que eles tinham. Estavam convictos que o projeto de evangelização só teria êxito se descobrisse líderes, homens e mulheres, para somarem a causa. E aqui eu gostaria de destacar 3 pontos. Pessoas que compartilhavam de uma mesma ideia. Se na época foi importante, hoje, mais ainda, compartilhar, fazer com que as pessoas convivam, compartilhem os problemas do dia a dia, para entender que, mediante um esforço de todos, seria possível, e é possível, descobrir pessoas convictas, líderes, para somarem a causa. E aí eu quero fazer uma ressalva. Porque eles acreditavam que os líderes tenham como principal desafio descobrir e formar outros líderes. E essa proposta do movimento continua até hoje. E nós precisamos buscar pessoas que tenham convicção de que ele, participando de um grupo, possa somar e fazer a diferença. Porque quando se soma à causa, motivando-os à pertença de um movimento, que movimento é o nosso? Um movimento cristocêntrico, um movimento em saída, como o Papa Francisco nos pede. E qual é a missão do movimento de Cursilhos? A missão do peregrino é peregrinar com fé, abrindo caminhos. Essa é a proposta, mas não basta estar estampado apenas numa camiseta ou fazer parte de um impresso, porque peregrinar é caminhar por Cristo ao Pai, através dos impulsos do Espírito Santo, com a ajuda de Maria, levando consigo os irmãos. Essa foi a proposta de Antônio Rivera Ramírez, lá na época da Espanha, que estava fervorosa nessa proposta de vida cristã. E cabe a gente fazer uso, praticar essa possibilidade. E aí
em marcha peregrinos, porque eles entendiam que somos todos viandantes, seres em caminho para a eternidade e caminharmos pela fé. A meta sempre foi Deus. Os atrativos no caminho, longe de ser estorvo, hão de ser estímulo para chegar à meta, Deus. E aí há de chegar santos, porque Deus é santo e nos chama à santidade. Pois bem, a santidade é fazer a vontade do Pai, dóceis ao Espírito na igreja. A santidade consiste em viver a vida da graça que Deus nos comunica. É impossível para o homem, para a mulher, mas é possível, firmados em Cristo, vivificados por Ele, incorporados à igreja pela graça, porque somente com a igreja somos peregrinos da santidade. E agora eu vou passar sobre a trajetória. Lá em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, tudo começou com aqueles 70 mil, 80 mil jovens que queriam fazer o caminho de Santiago de Compostela. E lá eles partiram, mas antes foram treinados. E as etapas de um peregrino, feito pelo Monsenhor Sebastián Gaiá, que o padre Beraldo teve a oportunidade de conhecê-lo, ele colocou 7 pontos. O primeiro ponto, entender o sentido da vida do homem e da mulher. Segundo ponto, a graça que é vida, a graça que nos santifica, se quisermos. A terceira, os sacramentos que nos mantêm ávidos, que nos mantêm motivados. Isso não pode se perder. A quarta, a oração. Por isso que o nosso tripé é dotado de 3 aspectos. Primeiro, a oração. Tem também a formação. E, por último, a ação, que é o momento de sair de si para fazer algo, buscar algo. Porque o pecado ainda faz parte na vida do ser humano. E eu tenho que entender esses percalços e eu preciso fazer jus a tudo que foi dito anteriormente da oração, do sacramento da graça, para que eu entenda que o pecado não pode caminhar. Sexto ponto, a igreja como comunidade do povo de Deus, a igreja que acolhe, que forma também. E, por último, Jesus Cristo. Por isso que nós somos um movimento cristocêntrico. E lá, em 1948, 70 mil jovens, no dia 27 de agosto, clamavam muito fortemente, convictos, e eles diziam a Santiago Santos, porque eles tinham certeza que, retornando de Santiago, eles passariam a ser apóstolos. E aí, em 1949, ocorreu o primeiro cursilho no mosteiro de Santo Honorato, e de lá para cá tomou forma no mundo todo, e chegou no Brasil em 1962, uma atitude da Arquidiocese de São Paulo, e escolheu um lugar, a Casa São Joaquim, situado em Valinhos. Significa que ali teria condições de acolher os peregrinos que seriam chamados para a grande missão no movimento de cursilhos no Brasil. No mundo, em 1964, Papa João XXIII nos deu a chance de entender a proposta da Igreja, que sempre foi estar de frente um para o outro para caminharmos juntos. O Concílio do Vaticano II nos fez essa proposta. Em 1987, o GEM comemorou
o Jubileu de Prata de 25 anos, e aqui traz o 4º Encontro Nacional do Movimento de Cursilhos de Cristandade do Brasil. 25 anos de presença neste país. Foi um grande passo e um impulso para continuar a caminhada. Em 2001, o Brasil foi escolhido como sede do organismo mundial e em 2004 nós fomos reconhecidos, aprovado o Estatuto do Movimento de Cursilhos lá pelo Papa João Paulo II. Ok. Em 2007, o Papa Francisco, Dom Bergoglio, na época, nos deu, junto com Bento XVI, esse maravilhoso livro, que ele trazia dois pontos importantes, que começou em Puebla, Medellín, que era a opção preferencial pelos pobres e a opção preferencial pelos jovens. E é isso que nós precisamos trabalhar bastante. E em 2012, conseguimos chegar no Jubileu de Ouro, e aí muita gente participou, eu tenho certeza que muitos daí desse GED estiveram lá. E o objetivo não era apenas ser um encontro, mas um novo Pentecostes, ou seja, o objetivo tinha que continuar. Não era uma chegada, mas sim uma proposta de continuidade. O movimento preparou um relançamento para todos, que todos, GEM, GERS e GEDs, se engajassem juntos, em forma sinodal, na mesma esperança, pudessem ofertar ao Cristo grupos de discípulos missionários que fossem verdadeiramente a igreja no coração do mundo, o mundo no coração da igreja. Em 2013, nos anos seguintes, refletiu-se sobre o carisma, o alicerce do movimento. E a gente sempre vem colocando o que é carisma. É um dom que Deus nos deu. E nós não podemos perder a identidade do movimento porque nós somos possuidores de um carisma. E a gente percebe que muitos outros carismas vão sendo introduzidos de outros movimentos e a gente acaba perdendo, infelizmente, a identidade. E nós precisamos alterar isso, voltar, resgatar o carisma, que é o alicerce do movimento, e de como vivê-lo nos 3 tempos, pré-cursilho, cursilho e pós-cursilho, tendo como base o documento de Aparecida. Aí, em 2015, o Papa Francisco nos chama a reavivar algo essencial, a Evangelii Gaudium, ser igreja no mundo, mostrando que o cursilista não faz missão, ele é missão. E aí, em 2016, com base na exortação Evangelii Gaudium, definiu-se o tema Estado Permanente de Missão e buscou-se inspiração no documento 105, e certamente muitos se lembram, porque a fim de sermos sal da terra e luz do mundo. E aí, quando foi, logicamente, aqui houve um probleminha, desculpe, a espiritualidade do cursilista. E nós precisamos entender que a espiritualidade do cursilista ele mantém vivo através de um documento que nós temos à disposição no GEM. E aí, em 2018, a Igreja do Brasil celebrou o Ano do Laicato, dando ênfase à dimensão comunitária, ou seja, ser cursilista, sujeito eclesial, protagonista na transformação dos ambientes. E o que significa transformar, dar vida nova, dar motivação para que as pessoas vivam cada vez melhor o carisma, tendo como base sempre ideias fundamentais, que o nosso livro deveria ser o nosso livro de cabeceira. Em 2019,
à luz da Gaudete et Exsultate, da bula da proclamação do jubileu extraordinário da misericórdia, Misericordia Vultus, entender o significado que foi escolhido como tema, caminho de santificação, porque nós somos santos. Isso nós precisamos entender, que nós deveremos caminhar para conquistar a santidade. E o lema foi, que muita gente se lembra, sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Em 2020, usou-se como base o documento 80 da CNBB, Evangelização e Missão Profética da Igreja, e o documento 109, que ainda está em vigor, Diretrizes Gerais da Ação e Evangelização da Igreja no Brasil. Em 2021, a pedagogia do encontro, proposto pelo Papa Francisco, nos encantou e propusemos viver a dimensão do profetismo, tendo como alicerce a encíclica Fratelli Tutti, do encontro com Cristo para o encontro com os irmãos na fraternidade e na amizade social, porque somos todos irmãos aos olhos de Deus. Em 2022, abordamos sobre a sinodalidade de forma mais específica, para que compreendamos qual a nossa responsabilidade na caminhada da Igreja de forma pessoal e comunitária. Continuemos caminhando juntos, de mãos dadas, pelas mesmas estradas. Essa é a proposta através deste logotipo que nós colocamos como possibilidade. Eu gostaria que o Adair falasse um pouco sobre a Ultreia Jubilar. Olá, Corinto. A oração do jubileu faz parte de todos os nossos eventos. Isso. Redigida pelo Padre Beraldo, e todos os nossos eventos nós temos que fazer essa oração. Então, no final da apresentação, a gente vai proclamar a oração na voz do orador, Padre Beraldo mesmo. É isso aí. O Corinto pediu para a gente falar alguma coisa sobre esse jubileu, e é com muita alegria que nós vamos tocar nesse assunto, que realmente muito nos encanta, e a nossa expectativa é que a gente possa encontrar todos vocês em Aparecida no dia 10 de setembro, né? Então está chegando esse momento, e 60 anos do movimento é para celebrar mesmo, é para comemorarmos esse momento de fraternidade e convivência, né? Nós estamos num período pós-pandemia, em que o nosso tema de sinodalidade e que o Corinto também falou agora, faz parte do nosso trabalho para as escolas vivenciais, né? Vocês tiveram agora as assembleias regionais, e nela foi exposto esse documento, roteiro de estudo para as assembleias e escolas vivenciais. Com isso, o movimento de Cursilho buscou no documento da Igreja número 48 esse tema sinodalidade para ser desenvolvido nesse ano de 2022. Só recordando aqui como é que foi a peregrinação de Santiago de Compostela, né? Interessante saber disso, que por que ocorreu essa caminhada. Eu fui estudando isso, achei muito interessante a gente comentar. E ocorreu que a igreja na Idade Média concedia indulgência plenária a quem fizesse o caminho de Santiago de Compostela, né? Essa indulgência plenária era uma bênção de absolvição coletiva sem necessidade de confissão pessoal. Então, o pessoal fazia muito essa caminhada de Santiago pensando nessa indulgência plenária. Então, é uma questão da gente conhecer a história, né? E por que foi em 1948, né? Interessante que esse era um ano compostelano de São Tiago, né? Então, por isso que 1948 foi escolhido, porque era o ano jubilar, né? O ano do martírio de São Tiago Maior, que é comemorado dia 25 de julho, né? Por isso que São Tiago tem essa caminhada
conosco, e os iniciadores do movimento adotaram essa data de 1948 para fazer essa peregrinação. Interessante que o São Tiago Maior está aqui na pintura de Leonardo da Vinci, né? Que pode mostrar para a gente essa beleza de pintura do Leonardo, que a gente pode descobrir quem que é o São Tiago aqui. É esse com o dedo aqui, o São Tiago Maior, né? Que por acaso é irmão de São João, que está do lado aqui. Irmão de São João. Então, do lado direito de Jesus está São João e do lado esquerdo está São Tiago Maior. Onde que está o São Tiago Menor? Está aqui entre Bartolomeu e André, né? Isso aqui é o Tiago Menor. Vocês conseguem ver minha seta aqui? Do lado de André está o irmão dele, que é Pedro, né? São Pedro, que está atrás de Judas Iscariotes. Do lado esquerdo, então, aqui nós temos o Tiago Maior, aqui temos o São Tomé, de verde, ao lado dele temos Felipe e ao lado Mateus. Aqui do primeiro da fila é o Simeão Canineu. E do lado nós temos uma figura interessante que é São Judas Tadeu, que nessa foto aqui é a própria fotografia, o próprio design do Da Vinci. Uma curiosidade para vocês, então, sobre essa peregrinação de 1948, né, em que Manuel Parisi era o coordenador nessa questão de organizar a caminhada, né? Interessante que o Corinto falou nesses 70 mil jovens que foram peregrinar para Santiago de Compostela, recebeu uma placa aqui no terceiro encontro mundial de dirigentes de cursilho, comemorando o primeiro cursilho oficial em 1949. E olha quem estava aqui, de surpresa para nós, que está aqui no nosso grupo hoje virtual, que é o Padre Beraldo, né? Estava com ele o Padre Paulo Canheles, assessor eclesiástico na época do Brasil, e o Padre José Gilberto Beraldo era o vice-assessor. Depois o Padre Beraldo comenta sobre isso para a gente, Padre Beraldo. É uma curiosidade importante sabermos e reconhecer que o senhor estava nesse momento onde essa placa de direcionamento para recordar o primeiro encontro em Maiorca. Lembrando aqui a caminhada desse povo, eu fui fazer uma pesquisa e vi que eles saíram de Palma de Maiorca, foram para Barcelona, de Barcelona eles foram para Madrid, de Madrid chegaram a Santiago de Compostela. Então interessante esse roteiro que eles fizeram nessa caminhada, né? Lembrando aqui, a gente coordena o GEM com uma equipe muito grande. Como eu ainda sou, eu costumo brincar que sou arrimo de família, eu tenho que trabalhar ainda. Então eu consegui reunir esse povo de Deus aqui, são mais ou menos 30 pessoas que compõem o grupo do GEM. Isso facilita a nossa coordenação. Então, não é porque eu sou preguiçoso não, gente, é porque eu preciso de muita gente de apoio, eu preciso de vocês nas orações também. E lembrando, dia 10 de setembro, eu quero saber depois de vocês nos comentários, quantas caravanas, quantos ônibus já estão programados aí de Rondonópolis para Aparecida. 10 de setembro, nós vamos estar lá com vocês. E já passo para vocês o cronograma para vocês programarem. Veja bem, no sábado, que é o dia 10, nós teremos a manhã livre. Então vocês podem fazer as comprinhas, podem fazer as visitas, tirar foto, postagem do santuário. E à tarde, a partir de 12 horas, estaremos com a celebração eucarística, né? Isso lá estará com o Dom Paulo Mendes Peixoto, o Padre Zé Roberto Ferrari e o Padre Beraldo. Nós estamos contando com ele, depois ele confirma para a gente. E depois da Santa Missa, às 14 horas a gente vai dirigir para o Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida. Lá, a partir das 14 horas, nós teremos uma ultreia que encerrará às 18 horas. Então, essa é a programação do sábado. Depois a gente pode detalhar com vocês alguma informação maior. Vamos fazer o primeiro convite que nós fizemos para a Assembleia, ver se vocês conseguem ouvir. Olá, irmãos cursilistas. Estamos na Catedral de Brasília, do Ival, e estamos aqui já preparando para que 2022 o nosso jubileu do movimento cursilho seja anunciado em toda essa nação. Vamos começar aqui pela capital do Brasil e aqui a gente vai anunciar o jubileu de diamante, 60 anos do movimento cursilho cristandade. Viva o movimento cursilho cristandade, Valzinha! Viva! 2022, um ano para celebrarmos o jubileu de 60 anos
da presença do movimento de Cursilhos e Cristandade no Brasil. Devemos exaltar com muito entusiasmo este jubileu, agradecendo a todos os coordenadores e assessores eclesiásticos que antecederam a essa coordenação, triênio 2022-2024. Temos que enaltecer pela preservação do carisma específico do movimento, mantendo o seu espírito fundacional, onde a evangelização dos ambientes conduzem a uma transformação de mentalidade ou mindset. Neste ano, vivenciaremos o tema Sinodalidade na missão do MCC e o lema Preservar a unidade do espírito e praticar a verdade e amor, incorporando a dimensão profetas rumo ao jubileu, onde todos somos irmãos. Decolores, viva a vida! Então esse foi um vídeo que nós colocamos para a gente fazer o primeiro convite, no começo do ano, logo que eu tomei posse, para a gente falar sobre o jubileu. Esse ano nós temos que comemorar e registrar nas nossas retinas esse momento tão especial para o movimento, né? Estamos querendo homenagear os ex-coordenadores do movimento, que já confirmaram presença: o Chiquinho, o Barciela, o Marum, o Antônio Carlos Salomão, o Francisco Alberto Coutinho. Eu não consegui ainda contato com esse Dir Laguna, né? Embora eu esteja em São Paulo, não consegui contato com ele. O Padre Beraldo até me passou o contato, mas eu não consigo falar com ele. O Fausto, infelizmente, ele já faleceu e os demais estão falecidos. Então a gente está contando com todos esses ex-coordenadores para nos dar as alegrias de conhecê-los, de ouvir a palavra deles lá na Utreia, em Aparecida. Estamos também cheios de amor pelos nossos ex-assessores, que está lá conosco, que se Deus quiser, o Padre Beraldo, né? O Padre Chico. Estou entrando em contato com o Padre John Drexel, mas eu não consigo ainda contato com ele, porque é um dos ex-assessores também que continuam vivos, né? Então a nossa intenção é que a gente pudesse levar todos os ex-assessores também. Estamos contando com essa missão de levar esses nossos ex-assessores para a gente homenageá-los lá em Aparecida. Temos um medalhão, criamos aqui para vocês adquirirem esse na loja do GEM. Vai ter uma loja do GEM na entrada do Centro de Eventos Padre Vitor Coelho, e lá vocês poderão adquirir esse medalhão comemorativo do jubileu de 60 anos. Temos um jingle, né, com festival de música para o jubileu. Ainda dá tempo para vocês comporem aí no GE de Rondonópolis, que podem nos enviar as suas músicas, as canções, para o adairjb1@gmail.com até o dia 25 desse mês. Então há tempo demais de compor a música e mandar para a gente. Então estamos contando com vocês. E durante a peregrinação, vocês podem entrar no site agora e baixarem esse livreto de orações e cantos que está já no site, né? Então você pode baixar ele para o seu celular, ou se você quiser imprimir numa impressora doméstica mesmo, você consegue imprimir o livreto, que tem as orações e os cantos motivadores por essa caminhada para a nossa romaria. Então talvez saiam 7 da noite da cidade de vocês, da sexta-feira, 7 da noite, no sábado de manhã vocês chegam a Aparecida, acompanha a celebração, a Utreia, e à noite retorna para os seus lares. Então essa é a proposta que a gente tem de orientação para essa caminhada do movimento de Cursilho nesses 60 anos. Padre Beraldo, se ele pudesse falar para a gente todo esse período que ele esteve à frente como assessor eclesiástico e também quando o Brasil foi sede do Organismo Mundial dos Cursilhos de Cristandade. Seria muito bom, o senhor deve ter muita coisa para falar para a gente. Aí, no final, eu projeto a oração e todos nós vamos rezar juntos. Vamos lá? Eu fiz o cursilho aqui na Arquidiocese de São Paulo, cursilho número 54, em 1967. 1967. E naquela época eu fiquei muito entusiasmado, porque pensava que os leigos podiam ajudar na igreja. Os leigos podiam fazer leituras, tá? Aí eu fui para Botucatu, escolhi os 3 mais influentes de Botucatu para ir fazer cursilho, porque quando eles voltassem, imagina a impressão que iam deixar quando iam fazer uma leitura na igreja. Devagarinho eu fui, então, pensando que a missão do leigo não é essa de fazer leitura na igreja, mas é aquela de efetivamente de ser fermento de evangelho nos ambientes. E eu fiquei recordando toda essa história, né,
Estou lembrando aqui, inclusive, a fotografia que eu tenho com o padre Paulo Canheles, que trouxe o movimento para o Brasil, e essa fotografia foi tirada em frente àquela placa que foi agora projetada aí, né, do primeiro cursilho que foi feito, em frente àquela placa que está lá no Mosteiro de Santo Honorato, né? Então foi assim muito rica essa experiência que eu fiz, né? E depois eu fui também nomeado como assessor nacional. O cursilho foi feito em 1967, em 75 eu fui nomeado assessor nacional depois do padre João Drexel, que ficou 1 ano e meio substituindo o padre Paulo, que morreu num acidente saindo lá de Belo Horizonte. Pois bem, o que eu teria que reforçar agora é a questão do carisma. Agora, o Papa Francisco acaba de publicar um moto próprio, isto é, uma coisa própria dele, com o título Ad Carisma Tuendum, isto é, para preservar o carisma, porque a maioria dos movimentos andou perdendo tanto do seu carisma original, né? Não fundacional, eu digo, porque fundacional se refere a fundador, e o movimento de cursilhos não tem fundadores, tem aqueles que efetivamente iniciaram o movimento, a começar pelo padre Manuel Aparici, né? De qualquer forma, fiquei aí, ainda estou muito preocupado com o que se faz ou o que se está fazendo com o carisma do movimento. Muitas vezes eu ouço dizer que o movimento serviu para fazer um cursilho para drogados, outro fazer cursilho para não sei das quantas, quer dizer, desvirtuando completamente o carisma do movimento, que é o encontro consigo mesmo, com Cristo e a evangelização dos ambientes, né? O encontro com os demais, com a comunidade. De forma que eu me permito insistir sobre essa interferência até direta do Papa Francisco sobre alguns movimentos eclesiais que foram perdendo um pouco o seu carisma, a força de acrescentar coisas, cada um acrescentava alguma coisa, e alguns movimentos, algumas instituições eclesiais andaram perdendo a sua finalidade, o seu objetivo. Portanto, é um apelo que eu faço para que aqueles que estão iniciando os cursilhos ou prosseguindo nos cursilhos, que, por amor de Deus, não deixem perder o seu carisma, porque, de outra forma, a gente vai enchendo o movimento de outros carismas e ele perde a identidade, ele perde a sua característica, né, de fermentar de evangelhos ambientes. Isso depois tem uma extensão, como já foi explanado aqui pelo Corinto, você também já falou, tem uma extensão muito grande isso, né? Hoje, sobretudo, é a presença do cristão na sua realidade. Não importa que a realidade seja, lá ele vai ser fermento de evangelho, sendo fermento do perdão, da solidariedade, fermento da compreensão, fermento, enfim, tudo aquilo que caracteriza o evangelho, ele vai vivendo no seu próprio ambiente, seja ele qual for. De forma que eu termino aqui a minha dissertação, se quiserem, e enfatizando, não vamos deixar perder o carisma do movimento. Repito, que é encontro consigo mesmo, encontro com Cristo e encontro com a comunidade, a fim de fermentá-la com o Evangelho. É a insistência que eu faço, porque me chocou muito e fiquei muito surpreso com a interferência direta do Papa Francisco em alguns movimentos eclesiais. Não faz nem um mês que ele fez esse moto próprio, que todos deviam conhecer, é bom até procurar, né? É de Carisma Tuendum, isso é para preservar o carisma, já deve ter tradução aí em português pela CNBB, de fácil acesso. Portanto, é o apelo que eu faço, revivendo toda a minha história, que não é pouco, né? Sobretudo depois que eu fui assessor mundial do movimento, a gente andou percebendo pelo mundo inteiro como há um enraizamento naquilo que efetivamente não progrediu. Se a gente for fiel ao carisma, nós vamos progredindo com a igreja, caminhando com a igreja para sermos fermento, sal e luz nos ambientes de 2022
e não em 1957 ou 58, ou seja lá o que for. O fermento é agora, o carisma é agora, que vai ser exercitado e vivenciado agora, né? Em 2022, daqui para frente, quando estamos comemorando 60 anos de movimento de cursilhos no Brasil. Tenho dito. Corinto, foi realmente um banho de motivação para nós ouvir essa história, essa vivência que o Padre Beraldo teve, real, né? Conviveu aí com o Boninho, conviveu com os iniciadores do movimento. Então, isso para a gente é uma alegria muito Mas você grande. se referiu ao Boninho, eu tive sérias discussões com o Boninho, sérios, né? Por quê? Justamente por essa adaptação aos tempos de hoje, respeitando né, a sua memória. Ele queria que o movimento de cursilhos fosse transplantado igualzinho que em Palma de Mallorca. Espera aí, Palma de Mallorca é a Palma de Mallorca, o mundo é o mundo, né? Não se restringe a Palma de Mallorca nem a Espanha. Né, o movimento tem que se adaptar a todas as situações do mundo inteiro, né? Por isso, eu repito, não desvirtuar o carisma. Amém. Obrigado por essa participação fantástica. Eu acho que nós precisávamos ouvir isso, né, Corinto? Nesse momento de 60 anos, a gente precisa de ânimo para saber se nós estamos no caminho certo, se a gente está protegendo, cuidando do carisma do movimento, se nós estamos tendo esse entendimento para a gente poder transmitir isso para os nossos irmãos cursilistas. Nós não podemos perder a história. A história tem um valor enorme. Se nós vamos vislumbrar um futuro, nós precisamos entender a história. E o Padre Beraldo é a história. Então, vamos à oração. O Padre Beraldo vai fazer a oração. Todos bem concentrados, porque é uma oração muito, muito importante para nossa caminhada continuarmos motivados. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, doador de todos os dons, nesta tão importante data para o MCC do Brasil, queremos, a exemplo da meditação que nos foi proposta na noite de entrada do nosso cursilho, retomar a ideia dos 3 olhares de Jesus, com os quais pudemos nos identificar e, a partir da nossa própria vivência, olhar em 3 direções, para o passado, para o presente e para o futuro. Fazei com que, lembrando nossos primeiros passos, lancemos um olhar para o passado de quem teve fé no anúncio e buscou encontrar-se consigo mesmo para abrir-se à conversão. Fazei com que o presente nos mostre os passos que damos, as dificuldades claras e as escondidas que devemos enfrentar, e acene com as conquistas que nos competem na construção do vosso reino, aqui e agora. Assim, ó Senhor, ajudai-nos a viver este momento de tantos desafios, como quem vive de esperança, pois encontrou Cristo, que é caminho, verdade e vida. Fazei com que abramos os olhos para o futuro, que nos interroga sobre os passos a dar, as dificuldades ainda desconhecidas, e nos permita vislumbrar a colheita de tão longa semeadura. Numa igreja em saída, o futuro merece um olhar de amor, pois ele é o alento indispensável para os que decidimos seguir os passos de Jesus, sempre fiéis ao carisma do nosso movimento. Agradecemos a vós, ó Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito Santo Consolador, por nos permitir chegar até aqui e, pelas mãos de nossa querida Mãe Aparecida, entregarmos à Santíssima Trindade nossa promessa de perseverança e fidelidade. Amém. Amém, amém, amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São Paulo, Apóstolo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.